14h05, vamos iniciar então. Mais uma vez, boa tarde, para quem não deu boa tarde ainda. A gente inicia aqui a apresentação da webinar de lançamento do Prêmio Aplaude. A gente está iniciando aí o período de inscrições a partir de amanhã, né? E então é um pouquinho diferente, né, do cronograma anual que a gente geralmente faz. Mas a gente segue aí com uma estrutura importante, e hoje a gente vai apresentar para vocês quais são as novidades de 2025, não muda tanto, né, de 2024 para 2025, mas a gente tem pequenas alterações aí no processo de inscrição e nos fluxos de forma geral. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Rosa comentou aqui no chat que não está ouvindo, se vocês puderem. Então, sim. tá. Sim. Rosa, então testa aí, pode ser que seja alguma questão sua aí. Então, obrigada. Bom, gente, vou iniciar contando um pouquinho do CBVE, né, o Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial. A gente não pode deixar de falar do CBVE, que é quem promove o Prêmio Aplaude anualmente. Claro que muita gente já conhece, mas porventura a gente pode ter aí empresas, né, que estão tendo contato pela primeira vez com o prêmio, com o conselho, né, ou organizações da sociedade civil também, porque temos uma categoria específica para isso. Então, quem é o CBVE, né, quem somos, Conselho Brasileiro de Voluntariado Empresarial, é uma rede, tem um DNA de rede, é uma rede plural, independente, apartidária também. Ela existe desde 2008, reúne grandes empresas públicas e privadas, confederações e também institutos e fundações empresariais, né? O nosso objetivo é a promoção e o desenvolvimento do voluntariado empresarial dentro e fora do país, e a gente também proporciona um espaço de construção coletiva e diálogo para os nossos associados. Depois vou mostrar aqui para vocês nossa mandala de associados. Nós temos uma governança compartilhada, né, com todas essas empresas que estão conosco, né, além das 27 empresas que fazem parte também dessa governança, nós temos aí o nosso comitê gestor, hoje aí composto por 5 empresas, né, Fundação Telefônica Vivo, Gerdau, Instituto BRF, Instituto Intersemente e a Raizen, nosso comitê financeiro, que acompanha as nossas prestações de conta, né, todos os nossos processos de transparência. Hoje ele é composto pela Fundação Cargill e pela VLI. Temos 2 porta-vozes também que falam pela rede, né, mostram o que nós fazemos. Então, quando a gente tem aí espaços, né, eventos, entrevistas, hoje as porta-vozes é a Alessandra Mondenini, que está representando, né, a Fundação Telefônica Vivo, e temos também a Camila Stefan, que está representando a Raizen. E quem executa aí todo esse processo, né, todo o planejamento que realiza a Secretaria Executiva é o CIEDES. Nós temos nossas parcerias estratégicas que compõem conosco, né, todo o nosso planejamento. A gente hoje está com 8 parceiros estratégicos, além do CIEDES, né, que é a nossa Secretaria Executiva. Os pilares do CBVE, né, um pouco da metodologia de como a gente conduz nossa atuação. A gente tem 3 pilares: o influencia, o inspira e o compartilha. O influencia está ligado aí aos diálogos, aos intercâmbios, às participações nas redes, né, os eventos externos, o Prêmio Aplaude. Já o pilar inspira, ele trata das boas práticas, são as webinars temáticas que a gente faz, também as assembleias que a gente desenvolve para os nossos associados, a curadoria de conteúdos e também a matriz de maturidade. Quem quiser conhecer um pouco mais depois, é só nos procurar. E a gente tem um último pilar, que é o compartilha. Volta um pouquinho, Van, por favor. Passou 2. O compartilha, que tem a ver com conhecimento e conteúdo, são as nossas publicações. A gente tem uma produção, né, grande aí de publicações, nossos relatórios, artigos, censos e todo tipo de publicação.
Quem faz parte da nossa rede, né, como eu já contei, são 27 grandes empresas hoje que compõem aí a rede CBVE. E vamos ao Prêmio Aplaude, né? Nosso webinar de apresentação deu muito certo ano passado, a gente percebeu aí que houve aí um aproveitamento muito maior do processo de inscrição, a gente teve um crescimento de 2023 para 2024, a gente tem ali uma fase em que a gente faz uma avaliação, né, das inscrições e olha as inscrições válidas. A gente teve um crescimento assim, exponencial de 2023 para 2024 e a gente entende que ele tem muito a ver, né, com esse processo de transparência, né, dos processos, a webinar, onde a gente pode falar um pouco mais conceitualmente das categorias, né, tratar com um pouco mais de detalhes sobre os fluxos. Então, 2025, a gente vem novamente com a webinar, entendendo como uma ação assertiva. Bom, o prêmio, né, o Prêmio Aplaude Ações Voluntárias que Transformam, ele reconhece a atuação dessas empresas, públicas, privadas, também organizações da sociedade civil, formalizadas ou não, porque dentro da categoria de organizações da sociedade civil a gente prevê essa possibilidade, né, podem ser coletivos também, que tenham aí atividades voluntárias, ok? Dentro dessas organizações de sociedade civil recebem, né, ações voluntárias de empresas, ok? Podemos passar, obrigada. Quais são as categorias desse ano? A gente traz aí uma categoria, na verdade, a gente volta com uma categoria que era de 2023, 2024 ela saiu, 2025 a gente traz ela de volta. Então, a gente permanece com o programa voluntariado do ano, a gente vai falar um pouco mais do conceito da categoria, o voluntariado nas organizações da sociedade civil, a iniciativa Destaque em Diversidade, Destaque em Meio Ambiente, Destaque em Educação, em Legado, e a categoria que voltou é a iniciativa Destaque em Comitês de Voluntariado. Um pouco do nosso cronograma, então a gente inicia, né, o processo do prêmio hoje, dia 5 de maio, com essa webinar, a gente vai até outubro, então a gente tem hoje o lançamento, amanhã a abertura das inscrições, a gente tem aí um período de 6 a 30 de maio de inscrições, a gente tem também o período da seleção dos classificados, né, onde a gente tem um momento interno em que a gente valida, né, as documentações, os materiais recebidos, e esse período interno é de 16 de junho a 4 de julho. A gente divulga essa lista, né, de classificados que passaram por essa seleção dia 7. Aí depois a gente tem o período da avaliação dos projetos, que aí é diretamente com o comitê de avaliação, né, que depois vocês vão conhecer, a gente, na verdade, está no processo de formação ainda dele. Dia 22 de agosto, a gente divulga todos os finalistas. Aí a gente tem o período de voto popular, né, o voto popular das categorias de comitês de voluntariado e de voluntariado nas organizações de sociedade civil, que fica de 1º a 12 de setembro, e 19 de setembro a gente divulga aí os finalistas do voto popular, e a gente tem uma previsão de 2 de outubro realizar essa cerimônia de premiação. Não sei quem teve oportunidade, ano passado foi o primeiro ano que a gente fez a cerimônia presencialmente, agora fica difícil voltar atrás, né, vai ter que ser presencial. Foi muito bom. Então, assim, depende um pouco das articulações realizadas com as parcerias, né, com o local, mas a gente tem uma previsão de acontecer mais ou menos em 2 de outubro, ok? E aí a gente fica a confirmar essa data, tá? É só para vocês terem aí uma ideia do período em que vai acontecer a cerimônia. Bom, quais são as principais mudanças para 2025? Né? A nova categoria, eu já contei quando eu apresentei as categorias, então nós temos 7 categorias esse ano, nós temos um novo período definido para a execução das iniciativas, também foi uma coisa que a gente testou ano passado, e aí a gente achou que funcionou melhor a proposta anterior. O ano passado, a gente colocou a referência das ações inscritas, né, dos programas inscritos, deveria ser de janeiro do ano anterior, né, no caso,
foi de janeiro de 2023 a dezembro de 2024 para concorrer, né, desculpa, me equivoquei. A gente lançou o prêmio em maio de 2024, então o período de referência da iniciativa ou programa tinha que ser de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, tá? Agora, com um pouco da realidade, né, de algumas empresas que a gente conhece, que tem ano safra, que muitas vezes vai de março a abril, a gente entendeu que o formato anterior funcionou melhor, então a gente volta com a determinação de que seria nos 12 meses anteriores à publicação do edital, ou seja, de maio de 2024 a maio de 2025, ok? O novo método para definição das notas finais, a gente tem aí uma nova regra, que é a nota mais baixa dentre das três notas dos três avaliadores, porque cada projeto recebe em 3 notas, né? Então, 3 avaliadores diferentes avaliam aquela iniciativa, então, a nota mais baixa ela é excluída do cálculo final, ok? A gente também tem um novo método para votação popular, né? A votação popular agora ela é realizada por um formulário externo, que vai ter aí a exigência de login, e além disso, a nota dos avaliadores, ela vai ter um peso um pouco maior, né? A gente sentia que a nota dos avaliadores sumia um pouco na avaliação, né, na fase do voto popular, então a nota dos avaliadores agora compõe 60% da nota final e a votação popular compõe 40%. Vamos falar de forma rápida das categorias agora, só para fazer alguns lembretes, né, para a gente ser mais assertivo na hora da inscrição, embora a gente faça aí um pouco essa avaliação, mas às vezes as pessoas têm dúvida, né, será que eu inscrevo aqui, eu me inscrevo aqui, né, podem também, claro, recorrer a gente, né, a nos procurar aí, a gente pode ajudar a pensar qual é o caminho mais adequado, mas vamos iniciar falando da categoria Programa de Voluntariado do Ano. A gente percebeu em outros anos algumas confusões em relação a isso. Essa categoria ela é específica para o programa todo, tá, da empresa. Aquele programa estruturado, né, que está conectado com o negócio, né, da empresa, é o conjunto da obra, tá? Então, assim, sendo um pouco mais específico, que vocês consigam aí mensurar resultados, né, que de fato tem um cronograma. Esse termo, ele refere-se a um conjunto de ações estruturadas, alinhadas aos objetivos estratégicos, o propósito da empresa, que tenha planejamento, que tenha começo, meio e fim, né, e que aí chegue aí, né, nesses 12 meses aí de periodicidade, e que tenha também um processo de mensuração de resultados. Podemos passar. O voluntariado nas organizações da sociedade civil. Aqui, né, ela está focada no reconhecimento de ações desenvolvidas, né, por organizações sociais, formalizadas ou não, que contaram com a parceria de voluntários empresariais, tá? Então, a empresa parceriza com uma organização da sociedade civil e desenvolve uma ação dentro daquela organização, mas aí é a organização que se inscreve, ok? Isso é uma categoria específica para a organização. Ela se inscreve, e depois de todo o processo, né, o voto popular, depois a gente vai entrar um pouco mais de detalhe do processo do voto popular, do fluxo, ela tem a possibilidade, a vencedora recebe um recurso semente também, ok? No valor de R$ 2.600, para fazer uma ação pontual, né, que promova aí o voluntariado dentro da organização, assim também para os comitês de voluntariado, também tem esse recurso semente. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, né, já vou adiantando, quem tiver alguma dúvida e quiser ir colocando no chat, pode ir colocando, eu não estou conseguindo olhar agora, mas a minha equipe está acompanhando aí, tá? E aí a gente vai tentar responder todas as perguntas aqui ao vivo, o que não for possível por conta do tempo, porque a gente tem ainda a simulação, né, da inscrição e etc. O que não for possível, a gente vai compilar num documento e aí a gente vai encaminhar para vocês, porque entendo que tenham aí feito a inscrição na landing page, né? Então a gente tem um contato, a gente vai encaminhar esse material, vai encaminhar
também um documento estruturado com as respostas. Iniciativa destaque em educação, né, a categoria voltada para o reconhecimento de ações dedicadas à educação, né, que tenham gerado transformação e também olhando aí o potencial de replicação. Podemos passar. Iniciativa destaque em diversidade, essa categoria ela é voltada para reconhecer essas ações de voluntariado, que concentram-se em grupos minorizados socialmente, né, pensando nas pessoas negras, nas pessoas com deficiência, membros da comunidade LGBTQIAPN+, não sei, eu não me atualizei da sigla, não sei se teve alguma alteração, se tiver, peço desculpas, mulheres, populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas e pescadores. A iniciativa Destaque Meio Ambiente, essa categoria, ela tem que apresentar uma visão geral da atividade de voluntariado, desculpe. Essa categoria meio ambiente, ela tem um objetivo da busca pelo equilíbrio entre o suprimento das necessidades humanas e a preservação dos nossos recursos naturais, né, também não comprometendo as próximas gerações. E a próxima categoria, destaque em legado, essa é uma categoria muito, muito interessante, é voltada para reconhecer ações de voluntariado empresarial que evidenciem o seu legado por meio de impactos gerados em territórios ou comunidades, né, onde essas ações foram de fato executadas. E a última categoria, que é a iniciativa destaque em comitês de voluntariado, é uma categoria, né, destinada a reconhecer essas ações realizadas pelos comitês. Muitas vezes pode não usar a mesma nomenclatura de comitês, tá? Pode ser configurações que se assemelham a comitês também, tá? Então, essa é a categoria para isso. Destaca aí o papel como núcleo, né, de mobilizadores que promovem o engajamento local, fortalece a cultura de voluntariado da empresa, realizam os planejamentos, desenvolve, né, as ações dentro dos territórios e promovem, né, de forma geral, o voluntariado empresarial dentro da empresa. Aqui, alguns critérios de avaliação, então, são 9 critérios ao total, tá? Os critérios de avaliação não sofreram alterações, a gente tem critérios com peso 2, critérios com peso 3, critérios com peso 4, critérios com peso 5, esse é um ótimo ponto, né, para que vocês possam avaliar qual a ação escolhida para ser inscrita, né, ação ou programa, os critérios mais altos, né, estão relacionados à inovação, a benefícios da iniciativa no território, o critério aqui mais alto, que é o 5, é o critério 4, falando de impacto transformador no público, né, que foi alcançado pela iniciativa de voluntariado. Não, claro que os outros também são super importantes, mas esses 3 critérios, inclusive, são os critérios de desempate. Já aconteceu, né, da gente ter que utilizar esses critérios de desempate. Então, o primeiro critério de desempate é o critério 4, né, que é esse impacto transformador, e depois seguido aí pelo 7 e 9, que é inovação e benefícios da iniciativa para o território. Esse material aqui, né, isso aqui também está previsto no nosso regulamento, claro que vocês têm também total acesso. Podemos passar. Bom, não tivemos alterações em relação à documentação solicitada no passado, a gente sabe que de 2023 para 2024 foi, né, de fato, assim, uma alteração grande, né, as solicitações de documentação, mas deu muito certo ano passado, né, acho que foi super bem aceito, né, então a gente segue, né, com a mesma estrutura, né, no ato da inscrição é necessário anexar o cartão do CNPJ, e aí, claro, né, todas essas exigências aqui são para as empresas, né, para os comitês de voluntariado que estão também conectados às empresas, mas para as organizações da sociedade civil, como nós não temos a necessidade que ela seja formalizada, então também não é necessário que
que seja apresentado todo esse material, ok? Então, a gente tem que, no ato da inscrição, anexar cartão de CNPJ, certidões de regularidade, como certidão negativa de débitos. Gente, alguém está com o áudio aberto aí, queria pedir para Tarciana, se eu não me engano. É o conteúdo da prova? Você consegue silenciar, por favor? Eu não estou conseguindo aqui. Bom, seguindo aqui, certidão negativa de débitos relativos a tributos federais, também a dívida ativa da União. Também o certificado de regularidade do FGTS, a declaração de inexistência, aí a gente tem um modelinho já, né, disponível no regulamento, a declaração de inexistência de trabalho análogo à escravidão e à exploração de mão de obra infantil e adolescente, tá? Observação para que esses documentos estejam dentro do prazo de validade durante, né, o período de inscrição, que eles estejam aí até 30 de maio, né? Se não me engano é 30 de maio, é isso, 30 de maio. E a outra observação, como eu já disse, não há obrigatoriedade do envio para inscritos na categoria das organizações de sociedade civil. Pode passar, por favor. A gente também faz 2 consultas, tá, a cadastro, considerando aí um pouco esse olhar da reputação, né, da empresa que a gente, porventura, conecta, né, ao prêmio. Então, uma das consultas que a gente faz é no Cadastro Nacional de Empresas Punidas por infringirem a lei de anticorrupção, e o outro é o Cadastro de Empregadores, que é uma lista de empresas que submeteram empregados a condições análogas à escravidão, tá? Que é do Ministério do Trabalho. Aí, a comprovação da ação ao programa, a gente também, antes a gente pedia menos, né, e aí a gente, fazendo aí uma avaliação com o comitê de avaliação, né, foi dado esse feedback da importância deles conseguirem ter um pouco mais de insumos, né, para avaliação dos projetos, então a gente, em 2024, também incluiu aí a necessidade de 3 formas de comprovação da ação ou do programa. Então, são 3 imagens, né? A gente até já especifica qual é o tipo de formato aceito, tá? Para anexar. Também o vídeo. A gente não tem uma exigência de como esse vídeo precisa ser estruturado, né? A gente recebe em várias dinâmicas de vídeo, tem vídeos em que o gestor e a equipe contam como que foi a execução da ação ou do programa, alguns fazem, de fato, uma edição e trazem aí recortes, né, das ações ou do programa também, alguns trazem já aí, incluindo também depoimento de beneficiários. Então, o que vocês puderem, né, estruturar para que fique mais evidente, né, o resultado da ação, o impacto da ação, para que esse avaliador consiga, né, entender como que isso tudo repercutiu dentro do território, né, da comunidade impactada, né, fica melhor. E também um relatório que evidencia a realização da iniciativa também no período estipulado, né? Então, pode ser um relatório gerencial, que é, enfim, realizado anualmente por vocês, né? Que seja de uso interno ou até para publicação, né? Dentro de site. A gente observa aqui que a inscrição, né, ela é invalidada caso não envie todas as informações. Agora, a gente está colocando quais são os formatos aqui, porque uma observação que a gente fez ano passado é que a gente recebeu, por exemplo, no lugar do vídeo, a gente recebeu uma foto, né? Então, houve muitas vezes equívoco do envio, de fato, das formas de comprovação, né? Então, agora a gente tem esse recurso dentro do processo de inscrição em que não aceita em outro formato, né? Então, se você tentar colocar no espaço do vídeo uma foto, né, em formato JPEG ou PNG, não vai ser aceito, precisa ser dentro desses 3 formatos aqui que a gente indica, ok? Podemos passar.
falar de forma rápida sobre o fluxo para vocês. Não tem muita mudança também. Aqui a gente faz uma ressalva, né, sobre a importância da participação, né, da auditoria em todos os processos. Vocês vão ver que em todos os processos a auditoria está envolvida. Depois vocês vão ouvir aqui um pouco o Arley Dias, né, que é da RR Auditoria, que acompanha o prêmio desde 2022. Então, desde o processo de inscrição, né, desde o momento em que a gente abre o sistema, né, a compartilhar para as inscrições do Prêmio Aplaude, é feita a validação pela RR Auditoria. Eles fazem testes, né, com login e etc., e entendem se esse processo de inscrição, de fato, está facilitado e transparente, né, conforme a gente está trazendo dentro aí dos canais de comunicação. Aqui, né, o fluxo de inscrição, né, amanhã inicia as inscrições, é importante que vocês identifiquem qual é a categoria mais adequada, né, para a ação, vocês possam aí, né, utilizar os critérios já mostrados para vocês, né, que isso possa aí subsidiar para melhor escolha, né, e essa categoria, essa iniciativa, ela é inscrita somente uma vez. A empresa pode se inscrever em mais de uma categoria, em mais de uma vez, mas com ações e programas diferentes, ok? Depois vocês recebem a confirmação e validação dessa inscrição. A gente finaliza as inscrições em 30 de maio. No final também desse processo todo, em que a gente valida tudo, a gente envia novamente para a RR aprovar o fluxo. O fluxo de classificação, a gente tem todo esse processo de análise documental comprovatória, então a gente olha todos os documentos, a gente faz as consultas dentro dos cadastros, né, que a gente mostrou aí para vocês. Então, a gente analisa se as inscrições estão adequadamente dentro da categoria correta também. A gente analisa o porte da empresa, porque o Prêmio Aplaude, né, as iniciativas, todas as categorias que estão voltadas para as empresas, são voltadas para as empresas de grande porte. Então, é importante que a gente consiga também fazer a análise se está adequado dentro do porte, né, faz a consulta também para a reputação da empresa, né, dentro daqueles cadastros que a gente indicou. A gente também tem no meio disso o envio do termo de confidencialidade e conflito de interesse para o comitê de avaliação. O nosso comitê de avaliação hoje, ele tem aí, né, uma proposta de pelo menos 50 integrantes, cada integrante avalia de 5 a 7 propostas, cada proposta recebe 3 notas, e aí a gente também lida, né, com profissionais, né, da área do terceiro setor, que atuam no voluntariado empresarial, são consultores, né, especialistas, e a gente entende a importância deles estarem dentro desses processos, né, desse processo de avaliação mesmo do prêmio. Então, a gente envia a eles um termo relacionando todas as empresas inscritas e classificadas, né, que já estão aí indicadas para o período de avaliação desse comitê, e individualmente cada um sinaliza quais são as empresas, organizações que eles têm conflito de interesse para avaliar, tá? Então, e aí a gente não atribui essas propostas a estes, né? A gente faz aí um grande malabarismo, né? Por isso até que leva um tempo maior, é um trabalho muito árduo da equipe interna, porque aí a gente tem que alinhar, né, os conflitos de interesse e também a aptidão desses avaliadores, né? Os avaliadores que são especialistas na área de meio ambiente, a gente vai colocar eles para avaliar, claro, as ações de meio ambiente, né? Dentro da categoria de meio ambiente. Então, claro, temos especialistas também que são mais generalistas, enfim, mas é um grande trabalho aqui interno. Depois que tudo isso, né, acontece, a gente encaminha isso para a RR Auditoria novamente, até a divulgação dos classificados, dia 7 de julho.
muito do que eu já falei vai aparecer agora no fluxo de avaliação do comitê aqui, né, que é a análise desses conflitos de interesse, as aptidões, a atribuição de inscrições para cada um, né, desses diretores. Como eu disse, são 5 em média, a gente puxa um pouquinho mais quando a gente tem muito conflito de interesse, e aí esses avaliadores, né, acabam pegando, às vezes, um pouco mais por conta disso. Enfim, depende muito de como vai chegar, né, os conflitos de interesse para a gente. A gente também, logo em seguida, todo esse processo, né, a gente compartilha com a RR Auditoria, eles também verificam a idoneidade aí do processo de avaliação por esse comitê. Logo em seguida, a gente compartilha os logins e os projetos para esse comitê de avaliador, e eles passam também por um processo formativo conosco, né, junto com o Paulo, que vocês vão conhecer agora daqui a pouco também, o Paulo Anísio, com a RR Auditoria. A gente também tem um processo formativo com esses avaliadores, né, falando conceitualmente também das categorias, né, observações importantes aí para que eles façam uma avaliação mais idônea, né, transparente e justa possível. Então, cada ação recebe 3 notas, e aí a gente, terminando esse processo todo, a gente envia novamente para a RR. Aqui o fluxo do voto popular. Ele vai ser aí o período de 1º a 12 de setembro. Contei para vocês já, né, que esse voto popular ele não vai acontecer mais dentro das redes sociais, embora, claro, as iniciativas irão ser compartilhadas nas redes sociais, porque, né, vocês só vão conseguir conhecer também as iniciativas a partir do momento que a gente publica nas redes sociais, mas a gente tem um processo novo aí do fluxo do voto popular que cabe para as 2 categorias, comitês de voluntariado e para voluntariado nas organizações de sociedade civil. Primeiro, né, depois de todo o processo de avaliação, né, do comitê de avaliadores, então, essas 2 categorias também permanecem sendo avaliadas por esse comitê, né, de avaliadores, e aí a gente pega os 5 semifinalistas de voluntariado das organizações da sociedade civil, claro, as 5 maiores notas, né, de acordo com a avaliação do comitê, e para a categoria de comitês de voluntariado, são as 3 maiores notas. Então, saem 8 semifinalistas da categoria de voto popular, 5 do voluntariado das organizações da sociedade civil e 3 para a categoria de comitês de voluntariado, ok? Depois que a gente chega, né, esses 8 semifinalistas, a gente realiza uma publicação nas redes sociais, né, do CBVE, iniciando, dando start, né, no voto popular e também orientando qual é o processo do voto popular, onde a gente vai colocar, né, o link para a votação, tá? A votação popular. Então, é compartilhado através das nossas redes sociais, porém, a votação é diretamente realizada por um formulário, ok? Que vai ser exigido aí login para se conectar. Depois a gente soma, né, a gente vai fazer uma simulação aqui daqui a pouco, depois a soma é realizada da seguinte forma, né, a soma da pontuação dada pelo comitê de avaliação com os resultados finais da votação pelo formulário. Como eu já contei, né, o comitê tem 60% de peso e a votação pelo formulário tem 40% de peso. Depois disso, a gente envia novamente para a RR Auditoria, né, conferir todo o nosso levantamento, e a gente divulga os finalistas do voto popular em 19 de setembro, né, que aí são os finalistas que vão para a cerimônia de apresentação, de premiação. O fluxo da cerimônia é muito simples aqui, né? A gente tem aí a divulgação da lista dos finalistas das 7 categorias. A gente tem um momento aí que a gente se reúne com esses finalistas, também para orientar sobre o dia da cerimônia, né? A gente também solicita um vídeo de resumo para que a gente possa passar no dia da cerimônia. E aí a gente tem a previsão da cerimônia de premiação, e ao vivo mesmo,
que o resultado chega, tá, gente? Ninguém fica sabendo antes, é super bem cuidado esse processo, né? Sou eu e uma pessoa da equipe auditoria que acompanham e que tem aí, né, esse resultado com antecedência, mas todo mundo recebe ao vivo mesmo a resposta, ok? Vamos lá. Aqui é só para vocês conhecerem qual é a quantidade de finalistas por categoria, né? Então, a gente vai ter na nossa cerimônia de premiação, né? Esse número de finalistas, 3 do programa voluntariado do ano, 3 voluntariado nas organizações da sociedade civil, 2 da iniciativa Destaque Educação, 2 em diversidade, 2 em meio ambiente, 2 em legado e 2 em comitê de voluntariado. Na fase de semifinalista, que é a votação popular, né, que é do voluntariado nas organizações da sociedade civil e dos comitês, a gente tem 5 semifinalistas, né, aqui repetindo, só para fazer essa ressalva. 5 no voluntariado das OSCs e 3 para comitê de voluntariado. E aí, queria agora convidar o Arley, acho que o Arley já deve estar aqui conectado conosco, o Arley Dias, que é da RR Auditoria e Consultoria, como eu já contei, estão conosco aí desde 2022, o Arley é diretor da RR, e também da Valui Gestão de Negócios, é mestre em Contabilidade e Controladoria pela UFMG, com graduação em Ciências Contábeis, professor universitário também, atua como membro do Corpo Analista do Conselho Editorial da Revista Brasileira de Contabilidade, é um grande parceiro nosso aí, para além até do Prêmio Aplaude, né, Warley? A gente aí se conecta, se fortalece também em outros espaços, então, mais uma vez, quero agradecer ao Arley por essa parceria tão valiosa desde 2022. Queria que ele falasse aí um pouco com a gente. Arley, bem-vindo, obrigada mais uma vez. Olá, prazer estar aqui com você. Obrigado, Gislaine, pelas palavras. Prazer estar com todos vocês aí, né? Como disse bem a Gislaine, pelo terceiro ano, 22, 23, 24. Na verdade, o quarto ano agora, 2025. Então, está participando do Prêmio Aplauso, né? Esse prêmio que incentiva e valoriza essas iniciativas tão valorosas de voluntariados empresariais. É uma satisfação grande, né? Então, eu sempre digo, quando possível, que eu sou parte do terceiro setor desde a minha origem como pessoa, né? Então fui sendo fortalecido pelo terceiro setor de formas diversas ao longo da minha vida e poder estar trabalhando e de alguma forma ajudando, né? Com esse trabalho aí também de auditoria para as organizações e ações sociais é uma alegria muito grande. Então, prazer estar aqui e estou à disposição, né? Para poder contribuir para o que for preciso. Como bem diz a Gislaine, né, desde 2022, acho que o prêmio ele vem se fortalecendo, né, como, como um prêmio nacional, mas não só no sentido das categorias e da premiação propriamente dita, mas pelo nível de organização, né? Então, quando a gente foi ali, lá em 2022, convidado, né, a gente já conhecia um pouco do CBVE, né, e de toda a estrutura ali da promoção do prêmio, mas a gente viu que, desde então, o prêmio ele tem se consolidado, né, como esse prêmio de referência, e sempre buscando de uma forma mais transparente, de uma forma mais dinâmica, né, para que todas essas ações voluntárias, de fato, sejam valorizadas, né, e que também tenham a lisura de todo esse processo, né. Então, com certeza, vocês que estão aí já participando nos últimos prêmios já viram algumas mudanças ao longo dessa trajetória, né. Então, como bem diz a Gislaine, a gente tem participado aí dessa construção desde o momento digital até, de fato, as etapas, né? Posso falar daqui a pouco um pouco melhor, mas sempre em busca aí que o prêmio seja, de fato, atendendo o seu objetivo, que é trazer, né, uma divulgação e uma notoriedade, né, para essas ações, mas de uma forma, né, com lisura, de uma forma transparente. Então, fico muito feliz aí de estar contribuindo nesses últimos 3, 4 anos aí com vocês, tá bom? Fica à vontade.
Acho que é seu áudio. Não, Você não tô tá te ouvindo. muda, Gi. Isso. Eu estava falando aqui, desculpem. Ah, Obrigada, Marley. A gente aí continua, né, nessa trajetória aí construída conjuntamente. Como o Arley disse, a gente de fato cuida de cada detalhe, cada processo, a gente discute, né, sobre os processos de melhoria, durante o ano todo a gente já vai considerando, né, para o ano seguinte, né, possíveis mudanças, então a gente está sempre nesse momento de reconstrução, né, de repensar aí para ter maior lisura e transparência mesmo no processo. O Arley de fato acompanha com a gente muito de perto. Acho que a gente pode passar aqui e chegamos agora no momento de fazer aí um teste, né, nesse processo de inscrição para vocês verem como que é o acesso ao sistema. Então, quero convidar também o Paulo Anísio, que é analista de tecnologia e educação no CIEDES, né? O CIEDES é a organização social que está à frente da Secretaria Executiva há 10 anos, né? Esse ano a gente faz 10 anos à frente da Secretaria Executiva, e as equipes do CIEDES, né? A equipe de comunicação, a equipe de tecnologias, contribuem muito conosco, né? Com o CBVE e o prêmio especificamente, e o Paulo e é um grande parceiro, também está conosco aí há 2 anos, conduzindo o Prêmio Aplaude. Então, eu convido o Paulo, ele vai espelhar a tela dele aqui para fazer uma simulação da inscrição com vocês. Depois a gente segue para fazer uma simulação da pontuação, né, do cálculo de pontuação, tanto do voto popular quanto das demais categorias. E aí a gente segue para o fechamento respondendo as perguntas, ok? Então, Paulo, muito bem-vindo, obrigada mais uma vez aí pela parceria. A Van, acho que pode parar de compartilhar aqui para o Paulo compartilhar a tela dele. Paulo tá aí? Paulinho está por aqui. Gente, algum problema técnico, possivelmente. Bom, a gente pode Acho que eu alterar posso ir para isso. para alterar a ordem, né? A Van pode fazer a simulação das notas. Enquanto isso, a gente vê aqui o que aconteceu com o Paulinho. Só um Pode segundo que eu voltar, vou então, à espelhar apresentação. novamente. Todos veem, né? Vocês me ouvem? Sim. Sim. Certo. Então, eu vou fazer uma breve simulação de como a gente vai fazer o cálculo dessas notas dos projetos inscritos, né, em cada categoria. Me apresentando, eu sou a Vanessa, eu sou assistente de projetos aqui do CBVE e vou estar fazendo essa apresentação aqui para vocês. Lembrando que é composto por 2 etapas, como a Gi já deixou bem explícito, né? O primeiro que é por uma banca de avaliadores e no segundo momento por uma votação popular em que só algumas categorias são submetidas a esse processo. Então vamos lá. Essa primeira etapa, composta por essa nota da banca avaliadora, é uma etapa em que todas as 7 categorias inscritas, todos os projetos inscritos em todas as categorias são submetidas. E cada projeto ele vai ser avaliado por 3 avaliadores, né? Eles darão uma nota em cada um dos 9 quesitos, aqueles quesitos que possuem pesos, como a gente já mostrou, e isso vai gerar uma nota média final que vai de 0 a 100 pontos. Então, eu criei uma tabela aqui para tentar deixar um pouco mais visual a maneira pela qual essas notas são atribuídas. Então, a gente vai supor aqui que a gente está acompanhando esse projeto ABC, né? Vamos supor que é o projeto que a gente submeteu para o prêmio. E aqui está mostrando a forma pela qual ele foi avaliado em cada um
por cada um desses 3 avaliadores, né? Em cada um dos 9 quesitos em que gerou a nota final, a média final desses 9 quesitos. Então, como uma forma também de eliminar a possível subjetividade de algum desses avaliadores, a gente decidiu nessa edição que a gente vai excluir a nota mais baixa dentre as 3 notas. Acompanhando aqui a tabela, a gente dá para ver que o avaliador 1 foi o mais criterioso, né? Então, ele deu a nota que foi a menor dentre as 3 notas. Então, no nosso cálculo final, a gente vai fazer uma média somente das 2 maiores notas. Então, do avaliador 2 e do avaliador 3. Então, a nossa conta aqui ficou 75 mais 77,7 dividido por 2. Então, nessa etapa, a nota do nosso projeto foi 76,1, certo? Agora, falando sobre essa segunda etapa, que é o voto popular, como eu falei, somente 2 categorias participam dessa etapa, né? Que são as categorias de voluntariado nas organizações da sociedade civil e a categoria de saques em comitê de voluntariado. Serão 5 semifinalistas em voluntariado nas ROSCs e 3 semifinalistas em comitês de voluntariado. Então, como a gente já também deixou claro, vão ser 8 projetos nessa etapa de votação popular. Serão os 8 projetos que foram melhor avaliados naquela etapa anterior, né, pelo comitê de avaliadores. Cada uma dessas iniciativas semifinalista vai ser divulgada individualmente nas redes sociais do CBVE, uma possibilidade para collab com os perfis das organizações e empresas que estão concorrendo e têm esse interesse em fazer collab, né? Lembrando que as redes sociais, elas são só o meio de divulgação, porque os votos em si vão ser contabilizados somente por um formulário, né, pelo Google Forms, que vai exigir login via e-mail, para garantir que tenha uma etapa de autenticação por usuário e garantir que exista um voto por usuário, né. Mas essa divulgação, a divulgação em si será feita nas redes sociais, mas ela é somente um meio, né. E também, acho que é bom deixar claro que as organizações, as empresas que estiverem na votação popular vão poder divulgar esse link, divulgar seus projetos para votação da maneira como elas acharem mais adequado também, mas a gente propõe essa collab, né, com os perfis inicialmente. Certo. Passando o slide. Agora uma simulação do voto popular em si. A gente continua acompanhando o nosso projeto ABC, ele está concorrendo com outros 4 projetos, nessa categoria de voluntariado nas OSCs, né? Então, a gente já viu que, pela nota dos avaliadores, nosso projeto ficou com 76,1, e a gente propôs aqui que, pelo formulário de votação, a gente teve 6.350 votos. Então, 6.350 pessoas acessaram esse formulário e votaram pelo nosso projeto, gerando uma nota de 65,5. Lembrando que a gente chega nessa nota porque a gente definiu que o máximo de votos do formulário será 10.000 votos, tá? Claro que se algum projeto passar disso, passar dos 10.000, a gente vai considerar que ele alcançou a nota máxima, que ele alcançou 100% da nota, então 100 pontos, certo? Mas a gente vai considerar para a nota final 60% da nota dos avaliadores, 40% da nota dos votos gerados no voluntário, dos votos gerados no formulário. Então, a nossa conta final ficou em 76,1 vezes 0,6, né? É assim que a gente calcula 60%, ficou 45,66. E a nota do formulário, 63,5 vezes 0,4, 25,4, são os 40%. Somando esses 2 resultados, a nota final do nosso projeto foi 71,06. Então, a gente vai considerar que os 3 projetos, dentre esses 5 que tiverem a maior nota, serão os finalistas em si, né? Eles que irão para a cerimônia de apresentação e a gente vai anunciar o vencedor dentre esses 3. Então, finalizo aqui a minha apresentação de simulação das notas e agora a gente pode partir para responder umas perguntas que vierem pelo chat, coisas assim. Se o Paulo já tiver entrado, a gente vai para a simulação de como fazer a inscrição, certo? Oi, Então Ivan. é isso.
Oi. Gente, aproveitando que a Vanessa está aqui com a simulação das notas, alguém tem alguma dúvida em relação a isso? A gente viu aqui uma pergunta do Lucas, né, falando do peso do voto popular. Está respondido, Lucas? Acho que você chegou a tempo da Van. A gente não tinha iniciado ainda a falar do voto popular. Fica alguma dúvida em relação a essa simulação? Não, boa tarde, tá tudo bem. Tudo bem. Eu consegui, mesmo chegando atrasado, deu para acompanhar aqui. Ó. Foi bem explicativo. Tá claro. Legal. Mais alguma pergunta? Pegar aqui no chat. Gislene, eu tenho uma pergunta em relação ao prazo, que eu fiquei em dúvida. Tá. Eu fiquei em dúvida no final se é ano fechado, janeiro a dezembro de 2024, ou de maio de 2024 a maio de 2025. É maio de 2024 a maio de 2025. O que eu quis dizer, que talvez eu possa ter ficado um pouco confuso, é que o ano passado mudou isso, né? O ano passado a gente deixou de janeiro a dezembro de 2024. E aí Sim, agora... é porque no critério de avaliação também está janeiro a dezembro, por isso que eu confundi na tabelinha de critérios. Certo. Mas tá bom, é de maio a maio. É maio a maio. Perfeito, tá bom, perfeito. Obrigada. Estou pegando aqui no chat, se tem mais alguma pergunta. Ah, sobre o vídeo, né? Perguntaram sobre o vídeo, se ele tem tempo mínimo, tempo máximo. A gente indica até 2 minutos, né, gente? A gente não tem isso assim, estabelecido como regra, né? Não tem problema se passar ou se não passar, mas a gente indica, né, que ele seja sucinto, né? Imagina, isso se manda um vídeo de 10 minutos, isso pode trazer mais malefícios do que benefícios, né? O avaliador muito possivelmente pode não conseguir, né, assistir um vídeo tão longo. Então, a gente indica que seja um vídeo de aproximadamente 2 minutos. Paulo está entrando, gente, desculpem. Que mais, gente? Mais alguma pergunta? Da minha equipe aqui, Van, ou Pedro, eu perdi alguma pergunta que está no chat aqui, que eu estou voltando aqui, estou tentando achar se tem mais perguntas. Tem mais alguma pergunta, gente? Hoje, esse material vai ser disponibilizado para a gente? Vai sim, a gente vai mandar. Para quem está inscrito na landing page, a gente encaminha aqui para todos os e-mails que estão inscritos, e também a gente envia internamente para o mailing do CBVE. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui da Renata. Aqui a gente falou isso bem lá no comecinho, Renata. Não precisa ser empresa associada ao CBVE, tá? Então, as inscrições são abertas para qualquer empresa de grande porte que tenha atuação com voluntariado empresarial no Brasil. Ok? Aqui foi a mesma pergunta que o Vitor também fez, né? Então, a gente já respondeu. O que mais? Mais alguma pergunta? Tudo certo? Paulo entrou, Paulo me comunicou aqui que estava entrando. Paulo está conectado já conosco. Acho que ainda não. Rita, aproveitar para responder aqui a pergunta da Rita. Rita, o período de referência é maio, a gente fala do período de divulgação
do edital, né? Então, de maio de 2024 a maio de 2025. Ok? Gisena, acho que agora que você falou aí, exemplo, se eu comecei a ação em janeiro do ano passado, ela já não pode se enquadrar? É isso? Ela foi então uma ação pontual, não foi uma ação continuada, né? Não, exemplo, eu iniciei ela em janeiro. Aí você está falando que o período aqui é de maio a maio. Ela tá rodando, ela vai poder entrar? Você iniciou em janeiro de que ano? 2024 ou 2025? De janeiro de 24. Eu tô dando um exemplo. Eu iniciei em janeiro de 24, que é uma ação. Ela ainda Hum, está rodando. mas Como ela o ainda período que você falou aqui é de maio a maio, só vai entrar as ações que forem de maio a maio, é isso? mas ela iniciou em janeiro, e se ela está acontecendo ainda, quer dizer que em maio de 2024 ela já estava acontecendo também, né? Então não há problema nenhum, né? Não, se ela já estava acontecendo, não tem problema ela ter iniciado antes, né? Mas que ela tivesse aí sendo executada a partir de maio de 2024, ok? Bom, gente, olha, eu não sei o que aconteceu, o Paulo Anísio, que é nosso parceiro, ele teve algum problema técnico, ele me respondeu aqui e, enfim, depois não respondeu mais, eu não sei se ele está com alguma questão. Ele É, Oi, entrou, Gil. G. Oi? Boa Ele tarde. levantou a mão. Oi, Eu consegui Paulo. entrar, Gi. Ai, Desculpe o meu atraso, pessoal. Tive um problema aqui com a internet. tá ótimo, que bom, deu tempo. A gente aproveitou e mudou a ordem do que a gente tinha planejado, Paulo. A gente já respondeu as perguntas, a Vanessa já fez a simulação do voto popular e das demais notas, e aí agora a gente só faz a simulação da inscrição, tá bom? Tudo bem, Tá ótimo, então. Obrigada, Paulo. A gente vai parar de compartilhar aqui para você espelhar, tá bom? tá certo. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Vocês conseguem ver minha tela compartilhada ou não? Boa tarde, sim. Sim? Obrigado, pessoal. Então, desculpem meu atraso aí novamente por conta desses problemas técnicos. Peço desculpa também pela voz um pouco rouca hoje. Mas, pessoal, vim aqui para simular junto com vocês como que vai ser a inscrição do Prêmio Aplaude, tá certo? Durante esse ano. Eu entrei aqui na página do CBVE, tá certo? cbve.org.br. Aqui dentro da página do CBVE, no menu superior, vocês conseguem ler aqui, tem várias seções, tem uma seção específica do Prêmio Aplaude, certo? Você vai poder entrar e vai clicar aqui em cima do Prêmio Aplaude. Pessoal, nessa próxima página a gente tem ali uma breve descrição da premiação, certo? Qual que são os objetivos, né? Quem pode participar ou não. Alguns números das inscrições e a gente vem aqui e que clica em inscrições abertas, né? Aqui a gente chega na parte que temos os cards, certo? Para cada uma das categorias do Prêmio Aplaude. Vocês vão poder selecionar a categoria, por exemplo, aqui voluntariado nas OSCs, clicar com o botão inscreva-se. Quando vocês clicarem com esse botão de inscreva-se, vocês vão chegar no formulário de inscrição de fato, tá, pessoal? Nessa primeira página aqui do formulário, né, a gente tem uma descrição do prêmio, aqui principalmente em termos das categorias, né? E logo aqui embaixo a gente tem
O formulário informa para você qual a categoria que você está se inscrevendo e caso, né, você tenha mais alguma dúvida ou queira saber mais informações, a gente também tem um botão para acessar o edital, tá certo? O formulário ele é basicamente dividido em três grandes partes, em que a primeira parte, né, é basicamente o dado sobre quem está fazendo a inscrição e qual organização está realizando essa inscrição também. Então, a gente tem, né, o nome da pessoa, o proponente, que vai ser esse ponto focal de comunicação, certo? O e-mail, aqui o número de celular, a instituição proponente, certo? Então, dados ali do CNPJ dela, o nome da atividade de voluntariado, aonde foi localizado, a fim de padronizar, pessoal, e ficar mais organizado. No rodapé tem aqui como que seria idealmente que a gente gostaria de receber esses nomes, tá certo? Então, né, município barra UF do estado, tá bom? Aí aqui também você coloca qual que é a data de início da implementação, tá certo? Lembrando sempre, né, que a data de início ela tem que ser pelo menos dentro dos 12 meses anteriores à data de divulgação do edital. Eu deixo aqui precisa, né, de preenchimento necessário. Vou colocar aqui. Na próxima página, pessoal, é a página em que que vocês, no momento da inscrição, vocês vão informar quais são ali os dados mesmo, né, da atividade de voluntariado que foi realizada. Então, além do nome que foi passado na outra página, aqui vem as perguntas norteadoras para avaliação, tá certo? Então, no momento da avaliação, né, Gê, acho que é importante reforçar de que as respostas, principalmente desse espaço aqui, é que vão ser avaliadas. Então, né, a gente tem aqui um espaço com até 2.950 caracteres para vocês contextualizarem, né, a ação de voluntariado. Aqui um texto norteador, né? Então, o que a gente espera encontrar em termos de informação nessa resposta que você vai redigir, tá certo? Paulo, posso fazer uma pergunta? Sim, claro. Naquele campo de locais de realização, aqui a gente é da Sim. CPFL e a gente está falando aqui da área corporativa, mas a realização ela foi em X unidades aqui, foram várias mesmo. Eu preciso listar todas elas ou eu posso colocar em todas as cidades do grupo? É melhor listar todas as cidades. E aí eu peço o apoio para Gino. Tá bom. Só complementando a resposta do Paulo, é importante que a gente conheça os territórios, né? É importante que os avaliadores entendam quais são os territórios que essa ação impactou, né? Eu acho que isso pode ser, inclusive, um critério importante aí para a atribuição da nota. E aí não basta eu colocar o estado, eu coloco também a cidade, porque são várias mesmo, mas não tem problema, posso colocar todas. Sim, Tá por bom. favor. Sim, até porque vai ser interessante a gente depois ter uma visão geográfica, né, do quanto o Prêmio Aplaude aí está em todos os territórios do Maravilha. Brasil. Obrigada. Estou voltando aqui à apresentação, tá? Qualquer dúvida, né, a gente pode seguir nesse mesmo formato, beleza? Se alguém sentir dúvida, pede licença, a gente sana a dúvida. A contribuição, né, quais são os ODS ali que estão relacionados com a ação de voluntariado. Aqui, pessoal, pode marcar mais de uma opção, tá? E não sei se tem alguma ação de voluntariado que tenha pego 10 ODS, você pode informar os 10 ODS que estão associados, tá? E aqui, né, e aqui um campo para você explicar como que essa iniciativa de voluntariado contribui para cada ODS, para cada um dos ODS que você selecionou, certo?
as características, né, do público beneficiado pela iniciativa de voluntariado. Então, você vai dar as características desse público, né, e aqui um mesmo descritivo para nortear a escrita da sua resposta. Aqui, né, a gente começa a falar um pouquinho mais sobre os critérios de avaliação, né? Então, a gente aqui descreveu a ação de voluntariado, né? Qual foi o público que foi beneficiado com essa ação. E aqui a gente tem algumas perguntas mais focais, né? Mais centradas em alguns temas, como a frequência de realização dessa atividade, né? O quantitativo de público que foi beneficiado. Então, quais foram, né, os públicos? Aqui você pode escrever os vários tipos de perfis, né, que estão associados a esses públicos. E aqui também quais são, né, esses públicos beneficiados. Aqui, Gil, uma dúvida, aproveitando. A gente pergunta em quantitativo. Quando a gente pergunta quais foram, a gente informa o tipo de público e a quantidade, não é? Isso, acho que a gente está aqui, ó, falando de quantitativo de público beneficiado de forma indireta. Então, acho que a pergunta está mal formulada, acho que a gente pode até fazer uma alteração aí nessa pergunta, né? Quantitativo mesmo, tá? E aí eu levantei a mão justamente para dar uma sugestão. A gente percebeu em alguns anos aí, né, das outras edições do prêmio, algumas empresas, né, e organizações com uma dificuldade em responder, né, essa pergunta. E aí a gente sugere que, se você não faz esse levantamento, né, do público indireto, né, a gente geralmente utiliza como referência o critério do IBGE, em que mais ou menos, né, uma família, né, tem aí uma composição de 4 pessoas. Então, se vocês diretamente, por exemplo, em uma ação, estão impactando 200 jovens, vocês podem considerar o público indireto aí, esse número 200 multiplicado por 4. Se esse jovem é impactado, a família dele é impactada indiretamente também, né? Então, é só uma sugestão, uma dica, e a gente vai melhorar essa pergunta aqui, tá? Na verdade, é quantitativo mesmo. Obrigado pelas indicações. Eu vou estar alterando aqui, tá, pessoal, para o formulário, para ninguém também ter dúvida. Continuando aqui as perguntas mais focais, né, a gente fala sobre o impacto de transformação dessa ação de voluntariado, que vocês têm um espaço aqui de até 1.500 caracteres. O potencial de replicabilidade, né, dessa prática, você vai falar um pouquinho sobre como que ela pode ser replicável. A sustentabilidade, né, que sustentabilidade de vários tipos, né, seja a sustentabilidade financeira, sustentabilidade de recursos tanto materiais quanto humanos. A gente fala um pouquinho, né, sobre quais são os elementos que caracterizam a inovação dessa sua ação de voluntariado. Como que foi, né, o engajamento dos colaboradores, como que foi nesse processo de construção do engajamento, se todo mundo participou ou não participou. Os benefícios gerados, né, para esse território, então quais foram os ganhos reais para o local em que a ação foi realizada. Paulinho, voltando Sim. aqui um pouquinho, só se puder voltar um pouquinho no engajamento dos colaboradores, só fazer uma ressalva também aqui, tá? Que a gente coloca da importância de vocês indicarem aí, né, no índice de engajamento, qual é o total de colaboradores também, tá? Da empresa, organização, para que a gente consiga entender qual foi o índice de engajamento alcançado. Porque muitas vezes vem com a porcentagem, né, apenas 100 voluntários, 200 voluntários, mas isso comparado ao quê, né, para a gente entender esse índice. Então, a gente pede que vocês indiquem a quantidade de voluntários mobilizados para a ação ou para o programa, e a quantidade que existe, né, de empregados na empresa, ok? Obrigado, Gil. E aí, Oi? fazendo só uma ressalva quanto a essa coisa dos caracteres também,
no nosso regulamento, na última, até o Ednei perguntou aqui, né, mas o ano passado já foi implementado, em 2024, então, na última parte do nosso regulamento, todas as fichas de inscrição já estão lá disponibilizadas, ok? Então, vocês podem preparar os textos com antecedência, podem calcular os caracteres, então, também na ficha já está especificado quais são esses caracteres, né, a quantidade desses caracteres, então, vocês já conseguem ir para o momento da inscrição com os textos preparados dentro das especificidades, ok? Reforçando, Gil, o que você trouxe, né, de poder escrever o texto com tranquilidade, né, uma vez que essa ficha ela também está no documento do edital. Aqui no final a gente tem um botãozinho para salvar, pessoal, as respostas. Então, por exemplo, né, vocês querem que alguém do time possa revisar essas respostas, né? Você pode clicar aqui em salvar, abrir esse formulário junto com a pessoa e pedir para ela revisar, sabe? Então a gente também tem essa possibilidade, né? Antes de clicar em enviar, salvar, pedir para alguém revisar, vir e trocar as respostas. Aí acho que cada time, né, resolve como que funciona melhor, tá certo? Depois, né, da gente falar do engajamento dos colaboradores, dos benefícios gerados, é o momento de trazer ali um pouquinho dos resultados, né? Como que foi esse momento de avaliação, né? Quais foram, né? E descrever um pouquinho também dessa fase, né, de avaliação dos projetos, das iniciativas que foram realizadas. Na próxima página, a gente tem aqui uma parte para vocês anexarem todos os documentos, tá certo? Pessoal, insira aqui 3 imagens, certo? Então, ela vai conseguir selecionar 3 imagens. Peraí. E lembrando os tipos de arquivos, né, Wanda? Ele está no edital também? Acho que no edital não, tem que fazer essa alteração. Ah, certo. Inseriu aqui embaixo as imagens, né? Deixa eu colocar aqui os outros arquivos também. A gente vai salvar o novo arquivo, então, de regulamento com a previsão dos formatos, mas aqui nessa apresentação a gente já tinha mostrado e a gente também vai encaminhar para vocês, mas para também todo mundo ter acesso, a gente vai fazer a alteração no regulamento, ok? Hoje mesmo a gente já altera. Beleza. E, pessoal, para o caso específico, né, das ações de voluntariado que vão para a votação popular, logo depois de enviar ali os documentos de evidência, certo, da ação, você vai poder colocar aqui um texto para divulgação da ação, né, que a gente vai utilizar ele como texto que vai para avaliação popular, certo? E aqui as imagens publicitárias da ação também serão as imagens que a gente vai utilizar no documento que vai para avaliação Olívio, popular. nesse caso Oi. é só das duas categorias do voto popular, né? Isso, só para as categorias que têm voto Das categorias de popular. voto popular, ok. As outras, no caso, o formulário, ele termina aqui nessa parte de evidências. Você está usando o modelo de voto popular ou não? Sim, né? Eu Porque entrei aqui no formulário de voluntariado. das organizações da sociedade civil, aí não vai ter obrigatoriedade de inserção daqueles documentos comprobatórios, né, Paulo? E no caso, só dos comitês, certo? Agora eu não lembro qual que tem, qual que não tem. Só do voluntariado nas organizações da sociedade civil que não tem obrigatoriedade daqueles documentos comprobatórios e o restante sim. É que aí eu acho que nessa simulação que você está fazendo não aparece o campo de inclusão das certidões, né? Isso, por conta desse motivo, né, Gi? Do Uhum. voluntariado das OSC, que no Então, caso ela não tem. então, as demais categorias vai aparecer uma seção a mais, certo? Para a inclusão desses arquivos. Certo, certo, é isso mesmo. Por último, pessoal, vocês podem clicar aqui em enviar, que a gente recebe a nossa resposta, tá certo?
Quando você fala resposta, Paulinho, é a confirmação no e-mail de inscrição, né? Aí vem uma cópia da inscrição também? Isso, vem uma cópia da inscrição. Tanto você, né, enquanto pessoa que respondeu o formulário, você recebe uma cópia dessa inscrição para comprovar, quanto a gente também, equipe do CBVE, recebe um e-mail para confirmação da inscrição, né? Então, acho que aí a gente tem também uma dupla validação, o que ajuda, né? Caso ali, minha internet caiu, não sei se foi realizada de fato a inscrição. Então, vocês recebem essa confirmação também via e-mail. O e-mail que foi cadastrado aqui, tá no formulário, lembrando. Acho que era isso da inscrição, Gi. Maravilha. Gente, vamos aproveitar o Paulo, caso vocês tenham alguma dúvida desse processo de inscrição, a gente já tira a dúvida. Alguém quiser, só levantar a mão. Não precisa nem colocar no chat, pode levantar a mão e fazer a pergunta direto. Não? Tudo certo? É bastante Tudo certo intuitivo, por né? aqui. Eu só fiquei com uma dúvida, então, rapidinho. Tudo bem, Claro. Gislaine? A Luísa aqui da Braskem. Oi, Luíse, tudo bem, e você? Tudo bem. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem. A dúvida que eu fiquei, então, é que ele tinha comentado sobre consegue salvar, a gente consegue fazer isso com antecedência, né? Então, eu posso fechar o link depois salvando, ele vai abrir com todas as coisas que eu escrevi já, né? Sim, isso mesmo, Luiz. Tá, entendi. Muito obrigada, tá? Nada. E aí é o que o Paulo falou, né? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a validação da inscrição, se tiver, né, qualquer coisa, né, que dê, de repente, algum problema no momento do envio, é só nos procurar também, que a gente confere, né, e dá um retorno se a inscrição foi de fato realizada. Por isso que é importante, né, esse acesso às fichas de inscrição com antecedência, se vocês tiverem, né, a possibilidade de estruturar esse documento, né, tendo aí essa cópia, qualquer problema que dê, se vocês não recebem esse e-mail de cópia, né, enfim, a gente tem algum problema, vocês têm todo o material já estruturado, e aí a gente consegue viabilizar a inscrição. O interessante, né, te reforçando, Gi, por exemplo, vocês estão em dúvida se enviaram uma determinada foto que queriam muito enviar, né? Nesse e-mail você também consegue ter acesso aos arquivos que você enviou, né? Então, se você está em dúvida se você enviou ou não enviou algum arquivo, lá no documento também vai estar. Lembrando, né, que se não tiverem todos os arquivos corretos, a inscrição ela não é validada, né, Gi? Então, também Exatamente. tomar esse cuidado, pessoal, na hora da inscrição, que é bem importante. Exatamente. Bom, gente, eu acho que é isso, então, pelo que eu olhei aqui nas perguntas realizadas no chat, acho que a gente respondeu a todas. Se por acaso não respondemos, é a hora, podem levantar a mão e perguntar mais uma vez, sem problema nenhum. A gente também continua à disposição nos nossos canais de comunicação do Prêmio e do CBVE, então estamos à disposição de vocês. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Não podemos encerrar, então. Vou aproveitar aqui, ó, e vou agradecer a presença da Silvia, que está aqui conosco, Silvia Nakashi. Quem não conhece a Silvia, né? Silvia é nossa avaliadora. A Alessandra, acho que a Alexandra também está por aqui. Não, acho que ela já saiu, mas enfim, estávamos com outra avaliadora aqui conosco também, a Alexandra. E a gente agradece demais a parceria, a disponibilidade, a compreensão aí na alteração da ordem das coisas, porque a gente faz ao vivo, e super boa sorte para todas as empresas, todas as organizações. Temos aí o start no Prêmio Aplaude 2025, a gente passa aí quase o ano todo, né, em cima do Prêmio Aplaude. Obrigada mais uma vez e estamos à disposição. Obrigado, Gi. Obrigado, equipe. Até Obrigada, mais. Lê. Tchau, tchau.
Até mais, Obrigada, Gi. Tchau, obrigada. gente. Tchau. Pessoal, Tchau. 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 Obrigada aí, Tchau, pessoal. Obrigada, tchau, pessoal, até tchau. logo. Obrigada, tchau. Obrigada. Cheguei no finalzinho, gente. Desculpa. Só vi o Oi, e-mail Sandra. agora.